Boa noite, bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Neurônio. Eu estou com um convidado aqui incrível que vai causar arrepios em muitas pessoas, e não é arrepio sensório, é arrepio muito mais profundo e complexo. Ele que é médico e perito, explica um pouco mais para as pessoas, patologista também. O cara faz muita coisa, ele é tipo o Július que deu certo, que ele tem 15 empregos, mas tem dinheiro. Marcos Babá, por gentileza, se apresente. Bom, meu nome é Marcos, Marcos Saito Babá. Minha formação é em medicina. Fiz residência em patologia, na qual a gente faz muita autópsia, fazemos muita análise histológica, ou seja, de tecidos, em microscopia. E acabei trabalhando durante 15 anos na patologia, como patologista, dentro do ML, no serviço de SVO. Dentro do ML, agora Isso. entenderam já a questão do arrepio, vamos ouvir muitas histórias. Como que você foi cair no ML, meu amigo? Então, como patologista, eu tenho um cargo dentro da prefeitura, na qual o pessoal falou assim, precisamos de um patologista para trabalhar dentro do ML. E na época, então, eu fui designado para ir para o ML. E você formado em medicina já? Já formado em medicina e terminado já a patologia. Aí fui fazer a especialização em medicina legal e perícias médicas. Fui dar aula nessa área também, dentro da faculdade. E lá dentro do ML, então, a gente comecei a participar desde as autópsias até a parte de laboratório, onde você faz análise dos órgãos, dos tecidos. Você pega os fragmentos, coloca na lâmina, faz a coloração e aí você analisa os tecidos. E você sempre teve facilidade em lidar com corpos? Bom, é que antes de ser médico, por que eu fui mais ou menos nessa área Isso. também? Antes de ser médico, eu era programador de computador. Eu era programador de computador, programava em COBOL, Fortran, Basic, Delphi. Mais uma profissão, são 16 agora. Não, esse aí é quando eu era adolescente, Na época eu queria fazia técnica de processamento de dados, depois fui fazer a parte de engenharia, mas aí meu pai ficou doente, deu um monte de problema, falou, Marcos, você não tenta medicina? Aí acabei passando na federal, acabei fazendo medicina. Tipo assim, faz medicina, vou tentar, Não. passei. Mas de início, a minha cabeça teve que mudar. Foi bem difícil no começo, assim, sabe? Porque dentro da área de programação, existe uma certa lógica. É tudo mais pragmático, né? Isso, Diga assim, eu falo assim, que até andar de um bêbado você consegue fazer um algoritmo. E às vezes as pessoas quem não é da área, talvez não entenda tão bem isso. Eu falei assim, o que muda é a quantidade de variáveis que você coloca dentro desse algoritmo. Mas tudo responde a um padrão, né? Exatamente. Aí, ou seja, aí eu fui dentro da área da medicina, falei, qual área da medicina que tem mais ou menos um padrão onde eu consiga lidar como se fosse mais ou menos um fluxograma e onde você vai seguindo uma certa lógica. É diferente, digamos assim, você pega uma clínica, uma psiquiatria, outras coisas que tem, apesar que hoje a psiquiatria para mim mudou totalmente, mudou a psiquiatria forense hoje é uma coisa fantástica, muito legal, que acabei fazendo depois um curso dessa parte, que da parte de psiquiatria, principalmente ligada à forense. Mas é muito mais lógica. O caminho, você consegue verificar a partir da ciência e os caminhos que você pode fazer. Aí eu falei assim, bom, é uma especialidade na qual a minha personalidade talvez se encaixe bem. Aí acabei indo para essa área. Tá, que maravilha. E em relação à psiquiatria, como que se diz que mudou hoje em dia? Bom, hoje tem, diga assim, para você fazer um diagnóstico de psiquiatria, antigamente era talvez menos ordenado. Hoje tem uma, agora esqueci, acho que DSM-5, não lembro agora qual é a sigla, quer dizer, não é a área que eu trabalho só, mas você consegue seguir um fluxo para chegar a um diagnóstico ou um provável diagnóstico até ser confirmado. Tá? Mas, quer ver, por exemplo, dentro da parte forense é muito grande isso. Eu tive uma professora, que é lá de São Paulo, lá da USP, e ela ficou 8 anos acompanhando alguns psicopatas. Então, ela ficou especialista em psicopatas. E, para entrar lá no presídio, por exemplo, a primeira coisa, ela disse que, além de pedir para o diretor, tinha que pedir, inclusive, para o PCC. Pede para o diretor e pede para quem realmente manda. Exatamente. Aí, quando chegou lá, uma das pessoas que ele acompanhava era o Manico do Parque. Lembro dele. Era o Manico do Parque, e ela acompanhou durante 8 anos ele. E o interessante é que ela falou o seguinte, que nenhuma das vítimas foi levada à força. Todas foram por livre e espontânea vontade. Os psicopatas são extremamente sedutores. E, se eu não me engano, ele abordava no ônibus, não era?
Eu não sei bem a Eu história. acho que ele abordava no sim. ônibus e convencia de fazer algum ensaio fotográfico porque elas eram bonitas, era uma coisa totalmente relacionada ao ego. Então, aí ele disse que ele chegou, ele ficou preso lá, casou e engordou de tantos guloseimas, doce, bolo que as mulheres mandavam. Eram centenas de mulheres apaixonadas por ele dentro da cadeia. De fora da cadeia, mandando coisa para ele lá dentro. Para você ver o nível de sedução dos psicopatas. O psicopata, na verdade, ele é extremamente sedutor. Né? E hoje tem alguns trabalhos que eles querem colocar, inclusive para alguns tipos de profissões, colocando ressonância magnética para saber a área de funcionamento cerebral. Porque boa parte dos psicopatas parece que eles não têm parte de alteração de funcionamento, principalmente do lobo frontal, ou não tem. Eu lembro de um teste que eles fazem que quando mostra imagens mais chocantes e no deles não acende nada, porque eles não têm reação, né? Eles não têm, eles não sentem, eles não têm empatia, eles não têm essa parte... É só uma pessoa morrendo, o que tem? Exatamente. E fora a questão narcisista de achar que são mais fortes por entender a vida dessa forma, né? Por isso que eles conseguem ser tão cruéis, né? Exatamente. E teve alguns casos que ficaram famosos, não vou colocar nomes aqui, né? Que também a família sabia que a pessoa era psicopata, fazia tratamento, só que não existe cura. Não existe tratamento, não existe cura, desculpa, tratamento para tudo existe, tem. Tratamento tem, Não mas vou cura... diminuir o trabalho. Aí o que acontece? E essa pessoa, mesmo com todo acompanhamento e tratamento, acabou fazendo... diga-se, só que quando é mulher, no caso, ela não tem a força física. Então o que ela faz? Ela seduz uma outra pessoa para fazer o serviço por ela. Que ela acaba entrando mais naquela linha do sociopata, né? Isso. Que é o que trabalha da mesma forma, só que muito mais manipulação do que atos violentos, né? Porque ela talvez não tenha a força física que queira lá. Tipo, as facções do Rio de Janeiro também, eles identificam, às vezes, o psicopata para fazer alguns serviços que ele, como não é psicopata, ele não tem tanta... Eles acabam utilizando também. As facções fazem isso? Algumas... lá no Rio de Janeiro, parece que algumas morros, assim, onde tem as facções, né? Acabam... É porque mesmo o chefe, ele tem uma certa empatia. Eles funcionam como uma empresa. Vamos falar a real, é crime organizado mesmo. Então, como ele sabe que aquela pessoa lá, de repente, lembra aquele lá do filme lá do Meu Nome é Zé Pequeno? Provavelmente. Sim. Então, é daquele nível. Então, tem um cara lá que não liga, ele dá tiro na cabeça. Mas, às vezes, ele quer... o psicopata, às vezes, ele quer, digamos assim, ter o controle, ele quer ter uma... diga-se, ter toda a dominação naquele momento. Porque o psicopata... Porque o pessoal fala assim, por que o psicopata não manda ele para a guerra? Já que ele gosta de matar. Né? Não. É um péssimo soldado. Porque o psicopata, normalmente, ele é extremamente covarde. Uhum. Ele não vai encarar você de frente. Ele não vai, só se ele tiver domínio. Senão ele não vai confrontar. Fora a questão narcisista que ele também não tem. Na guerra ele é só mais um. Né? Eu até brinco porque os psicopatas eles são tão bons no que fazem, porque infelizmente é uma habilidade contrária à nossa do bem, que eles precisam assinar o que estão fazendo. Porque eles poderiam muito bem fazer, não assinar nada e aí que não ser pegos mesmo. Ainda mais no Brasil que não tem a questão de interligação das fichas criminais, coisas assim. E eu acho maravilhosa essa questão, como o ego dele se acende naquilo, porque ele, por exemplo, ele mata você, mas ele precisa fazer uma característica específica para que todo mundo saiba que alguém matou ele e foi essa mesma pessoa. Então ele precisa assinar. Aí imagina, ele na guerra ele é só mais um soldado, não tem graça. Ele precisa dessa coisa alimentando, né? E uma vez que ele tem o domínio, né, quanto mais a pessoa queira, diga assim, clamar pela vida, alguma coisa dessa forma, ele até gosta disso, entendeu? Então ele tem essa... Mais motiva, né? Quanto mais misericórdia pedir, mais motivação causa nele, né? E é impressionante, eu estava lendo alguns estudos da Ana Beatriz também, que ela é especialista nessa linha. E o número de sociopatas que a gente tem no mundo é absurdo. Porque o sociopata, na maioria das grandes corporações lá em cima, são todos, né? A estatística dessa professora diz que em torno de 2% da população é psicopata. Eu falei assim, se você colocar em números isso, é que todos nós aqui tivemos relação com algum psicopata. Exatamente. Cara, é assustador isso, cara. É assustador. E sabendo que, obviamente, muita gente escapa pelo crivo. Então, você tá 2%, a gente pode jogar uma margenzinha para mais tranquilamente, né? E isso que é o psicopata, que é o sociopata, fica uma coisa muito mais subjetiva. Sim. Que é a pessoa que trabalha com as emoções dos outros, que te derruba no trabalho te dando um abraço, ele não se suja de sangue, não faz nada disso, né? Aquele piloto lá que derrubou o avião lá na Europa, há uns anos atrás, ele era um psicopata, né? Eu lembro que ele fechou a cabine, não deixou ninguém entrar. Né? Não lembro esse caso. Esqueci assim, exatamente qual era a história exatamente. Só sei que quando chegou até nós, parece que um dos diagnósticos que foi dado, né, diga-se pela história, é que realmente ele era um psicopata. Tanto que é por isso que vários pilotos hoje,
eles estão querendo fazer justamente esse negócio de ressonância para saber se tem algum indício de psicopatia. Tanto que a renovação para os peritos que fazem a renovação para a carteira, né, do piloto, a prevê do piloto, né, a exigência para piloto é extremamente bem mais elevada que o Detran, por exemplo. Entendeu? Justamente porque eles têm uma responsabilidade muito grande. E hoje é proibido ficar somente um piloto dentro da cabine. Né? Ele não pode ficar sozinho ou não pode fechar. Tem alguma coisa assim que impede que ele possa dominar sozinho o avião. E o teste da ressonância hoje é o teste mais completo? Então, bem, a princípio é um dos testes, né, que o pessoal vê em relação ao funcionamento, né, e a ausência do funcionamento, principalmente do lobo frontal, né, dos psicopatas que a princípio eles não têm esse funcionamento de maneira ordenada. Né? Uhum. Porque se ele tem ausência do sentimento, você já sabe que ele está vazio. Aí uma questão de ir para um lado ruim é muito mais rápido, né? É a seguinte, eu lembro que até os 17 anos, você não pode falar que a pessoa é psicopata. Porque ele pode ter a virada. Entendeu? Que aquele momento ele não tem... Sabe aqueles gurizinhos que pega a lente, que queimando formiga, judiando cachorro? Sim. Né? Diga assim, a princípio ele não tem sentimentos, ele não tem empatia com os animais nem com outras pessoas. Entendeu? Mas chega aos 17, 16 anos, ele tem a virada e fica uma pessoa normal. Ah, que interessante, entendeu? Não sabia disso. Se depois dessa idade ele continuar tendo alguns comportamentos, aí você começa, aí de repente fazer realmente a avaliação, né, para ver se a pessoa tem algum índice de psicopatia. E aquele negócio, a intenção não é crime. Entendeu? Só depois. Só depois, né? E é complicado conseguir provar isso, né? Aquela história Exatamente. Que aí nesse caso aí começa também a ter castas bruxas, alguma coisa do gênero, né? É difícil, né? E você não pode censurar o pensamento de ninguém, né? Não tem como, porque a liberdade de expressão começa na mente. Aí quando você prolifera o verbo, aí você tem uma ação. Uma ação pode ser repreendida. Agora, realmente, travar um pensamento não faz muito sentido, até porque muitas vezes você precisa ter o pensamento errado para chegar no correto, né? Qualquer tipo de reflexão, você vai em várias linhas até descobrir a linha mais correta. Mas essa questão da idade eu não conhecia. Então, se você tem alguém em casa que está matando os bichos, até os 17 anos você espera. Com 18. Não, brincadeira. Cara, que incrível. Agora, vamos lá. Como que você estudou algumas linhas interessantes e aí viu dentro da patologia ali a questão de corpos poderia ser interessante? Como que foi esse caminho? Quando você achou a tua área, falou assim, essa área encaixa comigo. Como foi a chegada, então, o caminho? Uma das coisas, teve um professor meu, né, que ele me apresentou a patologia. Né, e teve o meu sogro, né, que ele também queria ser patologista, só que ele acabou mudando o percurso da vida dele, acabou virando pediatra. Né. Mudou. Não vamos achar um padrão que vai dar medo. Então, aí ele me apresentou esse médico, né, que é o Dr. Pado. E né. você já estava na procura de uma área ou foi antes? Antes. Na verdade, quando eu entrei na medicina, foi por causa do meu pai. Né? Diga assim, meu pai estava com... Então, na época, eu pensei, minha conversa com meu pai, meu avô teve um AVC, meu pai teve um infarto, né? Então, eu pensei que ia, de repente, pegar uma dessas áreas, né? Só que, aí, quando eu conheci a patologia, eu falei, pai, minha cabeça é de dinheiro, né? Eu sou programador, né? Eu não sou médico. Preciso de algoritmos. Tanto que no começo da faculdade, cara, aquele negócio de ficar decorando o osso, decorando o músculo, cara, eu nunca precisei ficar decorando, né? Eu tinha que entender o caminho e fazer. Depois você desenhava a tua lógica e ficava fluido. Tanto que hoje, todo o meu estudo hoje, quando eu tenho que estudar alguma coisa, eu faço tudo em árvore de decisão. Eu faço fluxogramas, né? Para facilitar a minha vida em relação quando eu tenho que ter alguma coisa. Eu digo assim, adquirir algum conhecimento. Né? Tipo mapa mental, alguma coisa do gênero, eu acho que para mim funciona bem, assim. Mas essa parte de decorar e outras coisas, cara, para mim é muito chato esse negócio. Aí, ou seja, dentro dessa área quando eu fui para a área de patologia, conheci esse médico, ele falou, Marcos, vem trabalhar comigo. Isso eu estava, acho que foi em 94. Estava no terceiro ano de faculdade. Né? Ele falou, vem trabalhar comigo. Eu comecei a ir lá no laboratório dele. Cheguei no laboratório, ele tinha um monte de peça. Tinha útero, tinha biópsias, tinha apêndice, intestino, pedaço de coração. Dentro da área, todo mundo chama de peça, os órgãos igual você está chamando, ou é uma coisa sua? Então, geralmente o pessoal chama de peça. Peça cirúrgica. Peça, saber, peça cirúrgica. Lá era um laboratório de patologia de pessoas vivas. De pessoas vivas, né? Então, faz de conta lá que o pessoal faz uma... Lembra do Randas, que fazia cirurgia cardíaca? Sim. Então, às vezes ele tirava um pedaço do coração. Quem fez a parte da análise foi justamente o Dr. Pado, né? Porque ele fazia
o material lá do Caron, né? E então tinha as peças, tipo, tinha útero cheio de montão, intestino cheio de montão, fragmentos de biópsia gástrica, então, e aí entrei nesse mundo, fazendo a que a gente, aí sim, chama-se macroscopia. Você vai lá, corta os fragmentos dos órgãos, faz em fragmentos pequenos, né? Para fazer o diagnóstico daquela pessoa viva para saber o que ela tem. Exatamente. Aí você faz a parafina, faz o corte, cria-se a lâmina, cora a lâmina, aí você olha no microscópio. Então eu ficava o dia, digo assim, o período inteiro ali cortando, né? E fazendo a descrição do que eu encontrei na macroscopia. E essa descrição você fazia em análise do zero, ou seja, vem aqui um pedaço de útero, eu vou estudar, ou você tinha algum crivo em relação ao estilo de vida do paciente, fazia alguma diferença ou não? Então, às vezes vinha história, né? Vinha requisição e tinha história lá, paciente, alguma informação clínica importante. Que aí facilita, né? Bastante. Às vezes chega, tirou o útero, quer ver, o útero o mais comum é que tem leiomioma, por exemplo. Leiomioma é aqueles nódulos que acontecem no útero, que às vezes as mulheres começam a fazer metrorragia, ou seja, começa a sangrar muito, tá? E tanto que leio, se fica músculo, mio é músculo, e leio a parte, músculo liso, né, no caso da palavra liso, e oma significa tumor. Por isso que chama leiomioma. Por isso chama-se, a terminação oma sempre é algum tumor. Né? Tipo assim, você pega lá meningioma, melanoma, sarcoma, né? Toda vez esse nome você já lida. Então a gente lida muito com câncer. Né? E o interessante é que dentro da patologia tem muita. As pessoas lá gostam muito de. Não sei, o pessoal criou os nomes, né? Eles gostavam muito de comida. Porque, cara, tem um monte de coisa. Digo assim, polpa de pera, sal com pimenta, né? Núcleo com sal com pimenta. Sabe? E polpa com pera seria o quê? Então, tem alguns tipos de tumores que tem esse polpa com pera, né? E tem o que chama de carne de peixe, que é o sarcoma. Né? Nossa. Então, que aí quando você corta o tumor, fica parecendo realmente uma carne. Assim, quem está assistindo jantando esse programa está maravilhoso. Maravilha. Tanto que eu não sei porquê, mas toda vez que tinha algum churrasco picadinho lá em casa, o pessoal mandava eu cortar. Ficava o dia inteiro cortando, né? Então, uma coisa que a gente aprende muito é amolar a faca lá, né? Porque, cara, tanto que tem um colega meu que era ortopedista, e eu chamei ele uma vez para fazer uma autópsia, né? Vem, né? Ele queria assistir, eu falei, vem, né? E o pessoal sabe que o pessoal fala que ortopedista é marceneiro, né? Que fica só serrando e né, com a furadeira, né? Só que quando ele viu eu fazendo lá, diga assim, Marcos, eu não sou açougueiro, açougueiro é você, né? Porque, cara, você fica tirando, separando os miúdos, né? Porque quando você faz uma autópsia lá tipo assim, completa, tipo assim, tem dois tipos de autópsia, a autópsia criminal e tem uma autópsia que é de verificação de óbito, mas também de estudo anatopatológico. Essa é a tradicional. Essa é a tradicional. Digo assim, essa que digo assim, o paciente chegou lá no HC, por exemplo, no Hospital de Clínicas. Certo? Estou lá fazendo uma autópsia, né? Quando era residente. Então, chega o corpo, você faz inteiro. Você tira desde a língua até próximo ao ânus. Você tira todo. É quase você viu tirando barrigada de peixe? É quase isso, cara. Ele é muito... você tira desde aqui, arranca por baixo, tira tudo e você segura aqui, ó. A língua fica aqui, você consegue segurar quase todos os órgãos junto. É uma coisa assim, cara, você vê como que a gente é muito animal. É muito animal isso, né? Aí você vai tirando, separando os órgãos. Aí você tira toda a parte traqueica, os pulmões, aí você deixa separado. Aí você tem a parte urinário, dos rins, com ureter, a bexiga. Aí você vai tirando a parte do intestino, o coração, dos vasos. Ou seja, fica tudo separado pelos sistemas. Aí você vai estudando um por um e vai fazendo os cortes até criar também os fragmentos para fazer o estudo histológico da coisa. Então isso é uma relação também de organização do seu estudo, por isso que você tira cada pedaço, porque eu quero entender então qual que é a diferença para uma investigação. Sim. Como que seria? Nesse caso, você estuda anatopatológico, você estuda a causa-morte daquele paciente, certo? Ele não é morte violenta, ele é uma morte natural, né? Pode ser infarto, pode ser um câncer, pode ser alguma coisa do gênero. E você vai dar todas você vai dar a causa-morte e também você pode dar todas as doenças que essa pessoa teve durante você consegue processos. Tirar tudo, exatamente. fazer um relatório da vida. Então, quando a gente está no hospital universitário, você consegue fazer isso. Entendeu? Porque aí você tem tempo para isso, que isso aí demora. Para você, todo esse processo aí, às vezes vai mais de uma semana, 2 a 3, até um mês. Nossa. Porque além de fazer primeiro, a autópsia demora, separar os órgãos demora, fazer o exame demora, a leitura do exame demora, e às vezes a leitura você tem que estudar mais do que aparece coisas diferentes. E eles também chegam com históricos muitas vezes? Às vezes chega, às vezes não. Quando chega com histórico, o histórico vem de quem?
Então, lá tipo assim, quando é do hospital, vem do próprio prontuário. Aí você pega o prontuário e vê o que aconteceu aqui com aquele paciente durante todo o processo, desde a internação até o óbito. Ou seja, o que eles fizeram na internação, qual foi a investigação, você tem o raio-x, então você tem acesso a tudo isso. Tá? Aí você vai confrontando, né, o que aconteceu. Tanto que lá no HC tem as reuniões clínicas com isso. Que cara, para estudo e para aprendizado, talvez seja uma das coisas mais bacanas que tem dentro da medicina. Que isso, desde a época da Grécia até hoje, diga-se, tem um fator muito de aprendizado em relação a isso. Quer ver, por exemplo, a clínica lá viu várias, por exemplo, pega a cardiologia, ele começou a ver vários problemas cardíacos, certo? E a pessoa faleceu. Só que, cara, às vezes fica naquela... O que será que aconteceu mesmo ali? Né? Aí você faz a autópsia e mostra. Às vezes, olha, cara, isso aqui tinha um trombo aqui, ó, entendeu? Hoje, com a ressonância, tomografia, você consegue já fazer quase o anato patológico com a pessoa viva ali, entendeu? Só que aí você, diga assim, tudo, muito das coisas, não tudo, mas muitas das coisas dessas imagens veio justamente com o auxílio das autópsias. Sabia que ver, por exemplo, você já deve ter feito aquele bioimpedância. Nunca viu bioimpedância? Para saber a quantidade de massa magra, gorda? Ah, sim, sim. Massa gorda. Não sabia o nome técnico, desculpa. Diga assim, essa parte de você criar máquinas para você saber como que a pessoa está, né? Diga assim, de relação a porcentagem de gordura, músculo, pele, água, tudo isso aí, começou justamente assim. Eles começaram a usar as técnicas. É muito usado em esporte de alto rendimento hoje em dia, para medir o desempenho, para tentar antecipar uma contusão. Tal. Exatamente. E aí depois você faz a autópsia e faz a separação. Né? Aí você consegue mais ou menos verificar se a técnica estava dentro do que apresentou ali. A teoria e a prática. Isso, claro. Tem algumas diferenças, porque tem características pós-morte, né? Tem. Mas você já consegue ter diga assim, você consegue mais ou menos verificar se a técnica está entrando dentro do padrão. Que você consegue relativizar a questão da morte, né? Então, o time dela, tudo. Cara, que maravilha. Agora eu quero que você me conte um pouco como foi a sua primeira autópsia. Foi nesse primeiro laboratório que você trabalhou? Primeira autópsia... Que você assistiu. Tá. Bem, isso foi lá no Hospital de Clínicas também. Tá? Como eu estava acompanhando, aí acabei acompanhando também como acadêmico lá. Né? E aí tinha uma residente, né, falou assim, Marcos, venha acompanhar a autópsia. Né? Aí eu fui lá. Você estava em que ano da faculdade? Estava no 4º ano. Tá. 4º para 5º ano. Então até o 4º para 5º ano você nunca tinha visto uma autópsia? Não, só na anatomia. Só que lá na anatomia é um pouco diferente. Né? Lá na anatomia você faz uma autópsia para estudos de anatomia. Né? Diga-se, quando a gente estava... Agora não tem mais, tá? Antigamente, cara, sobrava muito corpo para os acadêmicos de medicina. É verdade, a gente tinha um corpo nosso lá. Tinha um grupo lá... Corpo nosso. Era o Jerry é meu. Mas é quase isso mesmo, né? A gente separava em grupos, né? Os acadêmicos ficavam em grupos de 7, mais ou menos, e cada 7 tinha um corpo que era dele, virgem, sem abertura, sem nada. Então você começava do zero, você pegava o livro, cara, e começava a abrir o corpo, separando todos os músculos, todas as fibras, todos os nervos e vasos, né? E, inclusive, tinha casos assim que tinha uns nervos meio diferentes que não estavam no livro, o pessoal até tirava para não cair na prova, né? Cara, que nervo é esse aqui? Não sei, você sabe, ninguém sabe, cara. Tira esse negócio daí. Os caras têm 3 olhos, tira um, que só estudei com 2. Vai que o professor bota bem nesse aí que a gente não sabe, né? Mas tem variações também. Esse é o primeiro contato visceral que você tem com o corpo. Hoje não tem mais isso. Hoje já, boa parte das faculdades, eles teve um problema no passado, inclusive em relação ao ML, que quem liberava os corpos, basicamente, era o ML. Era o corpo de pessoas que ou eram indigentes, ou pessoas que não tinham parentes, né? Ou pessoas que doavam o corpo, só que essa parte de doação nunca, cara, sempre foi bem complicado aqui no Brasil. Né? Diferente dos outros Porque não países. Dá para saber se a pessoa consentiu com a doação e pode ter um problema depois, né? Sempre tem. Tanto que aí depois teve uma denúncia, alguma coisa, não sei como foi. Cara, isso foi uns 30 anos atrás, né? Falaram assim que o ML estava, assim, dando privilégios para algumas faculdades, outras não, né? Em relação. Aí que o ML falou, não, já que tem esse problema, não dão para ninguém. Aí encerrou. Né? Basicamente, os corpos não iriam mais para faculdades, que antigamente era basicamente à vontade. E aí, basicamente, hoje, tem corpos lá, por exemplo, nas faculdades tem corpo de 10,
10 anos lá. Entendeu? Aí são os mesmos corpos. Aí de vez em quando chega alguns corpos para você Carne seccionar. fresca. Exatamente. Muito mais complicado, então, eles não terem esse tipo de preparo como vocês tinham, né? Exatamente. Tudo porque, cara, envolve lei, envolve problemas, que antigamente, cara, era muito mais livre essas coisas. Aí começaram a burocratizar muita coisa, aí começa a ficar cada vez mais difícil. Porque, tanto que na época, quando eu estava lá, teve um caso que teve uma visita, acho que de uma menina, acho que do 2º grau, foi só visitar lá no Centro Politécnico, sabe? E ela falou assim, nossa, meu avô. Na mesa de autópsia. Aí, Caramba. cara, embargaram tudo, né? Cara, na época foi o jornal, foi pra Globo, foi, cara, deu jornal, tudo quanto a canto. Ela encontrou o avô ali. Disse que era avô dela. Depois descobriu que não era, mas até provar que não era, cara. Porra. Mas acontece, cara. Quer ver, por exemplo? Mas você conheceu essa pessoa ou não? Você só soube dessa história? Não, eu vi o cadáver. Você viu o cadáver? Você viu o vô dela? Eu vi o vô dela, né? Só que não sabia se era ou não era. Claro. Então, aí depois foi feita uma avaliação. Provavelmente dos papiloscopistas deve ter feito a identificação para ver se comparando as digitais ou outras características. Na época não tinha DNA, né? Mas, teoricamente, ela se confundiu, então ela não foi de má fé? Não foi de má fé, se confundiu. E acontece. Já aconteceu o pai que reconheceu o filho que está no IML, olha, que é meu filho, mandou para enterrar. Quando chegou lá, a mãe falou, mas quem que é esse? Às vezes a pessoa naquela emoção, o corpo muda de alguma forma, né, que fica mais pálido, né, e às vezes desidratada, e a pessoa acaba confundindo. Às vezes está com um ente desaparecido, né? Então aquela ânsia de achar Também, a pessoa acaba exatamente. enxergando onde não tem, né? Exatamente. Tá, voltando no ponto da autópsia. Quando é a criminal, a maneira de fazer a autópsia é a mesma, só que você vai usar um olhar diferente, de acordo com o que a polícia passou ou não? Sim, Seria isso? sim. Então, o modus operandi é o mesmo, o seu ponto de vista que muda em relação. Que é o seguinte, aí também tem a parte legal, né? Você tem que responder os quesitos, né? Toda vez que chega chega um corpo, você tem que primeiro ver a causa-morte. Se vai para o ML, tem que ser uma morte de causa externa, não é uma morte natural. Então, o que vai para o ML é morte, entre aspas, violenta. Né? Ou é tiro, ou é esfaqueado, ou é acidente de trânsito, uma morte que não é natural. Uma morte causada por terceiro ou um suicídio? Seria mais ou menos essa linha. Morte que não seja natural. Tá? Nesses casos vai primeiro. Ou seja, então tem quesitos que eles perguntam que o perito tem que responder. Tipo assim, houve morte? Né? Sim. Né? Então, Toda pergunta tem uma história. Então acho que, por mais óbvio que seja, é importante perguntar se realmente teve morte. Né? Exatamente, você tem que confirmar que. Né? Você fala assim, não sei, talvez. Cara, se você coloca talvez e você fez autópsia, você que matou. Entendeu? Então você tem que ter certeza que ele morreu. Se ele estava vivo e aquele lá, então você. Não tenho certeza, mas você fez autópsia? Fiz. Né? Então coloca essa algema aqui, por gentileza. Então, pergunta, né? Aí você teve. Aí depois entra. Em padrões que na medicina legal você tem que verificar em relação ao que o juiz quer saber, tá? Qual instrumento, né? Que tipo de lesão, né? Se teve requinte de crueldade, alguma coisa do gênero. Mas a questão do juiz já tem um padrão antes, porque não chegou no juiz essa história. Já tem um padrão. Então você já tem uns quesitos que você já vai respondendo. Tá? Antecipando o juiz. Exatamente, porque já é de praxe aquilo lá. Ótimo. Tá? Então, diga assim, por quê? Porque tem que configurar que tipo de crime e se aquele crime teve alguma coisa de requinte de crueldade ou outra coisa assim do gênero. Tanto na parte de autópsia quanto na parte clínica também. Que no ML também trabalha na parte clínica. A clínica é bem isso também. Tá? Que tipo de lesão, que tipo de instrumento, se foi de... com meios cruéis. Cara, tem lá, eu não lembro agora de cor, né? Mas tem são 5 quesitos que você tem que responder. Tá? Então teria a morte natural, aí tem a criminal e a clínica? Não, a clínica é dos vivos. É dos vivos? Diga assim, é o corpo de delito. Tá. Entendeu? Aí o corpo de delito. Isso, aí tem a parte de autópsia, de morte violenta, que corpo de delito vocês também fazem, desculpa. No ML também se faz corpo de delito. Então, diga assim, ou é morte, diga assim, violência sexual, ou eu lembrei disso. Até para corroborar a denúncia, você precisa fazer o corpo de delito e afirmar que realmente teve um abuso, uma violência, né? E dependendo do que for, o juiz já vai aumentando, já tem uma pena maior ou menor em relação a isso também. Né? E na questão da criminal, vamos nessa linha. Então, basicamente, é você quem decide se teve um crime ali ou não, inicialmente. Na verdade, o perito ali no momento, ele vai simplesmente ter que descrever fielmente o que ele encontra.
Quem julga é o juiz. Sim. Tá? Então você tem que descrever exatamente o que você viu. Tá? E responder as questões do que o juiz colocar de forma mais direta possível. Né? E quando ele tem alguma explicação, você coloca as suas... Julgamento totalmente à parte, sendo direto e literal, né? Uma das coisas que a gente sempre fala assim, que o juiz não é adstrito ao laudo pericial. Então, se o juiz quiser falar assim, não, esse laudo aqui é imprestável, ele pode desconsiderar. Tá? Por quê? Ele pode, mas geralmente, nesse caso, ele justifica, porque olha, esse laudo aqui não ajuda em nada, né? Ele acaba justificando em relação a isso. Tá? Mas, normalmente, o juiz ele quer o laudo. Né? Porque lembra que ele está entre dois lados. Né? Um da acusação, o outro da defesa, e as duas com narrativas. Cada um com a sua estratégia. É que nem política, né? Cada um tem a sua narrativa de cada lado, e o juiz ali, naquele momento, ele precisa de um olhar técnico, científico, né? Para poder materializar aquele crime, para que ele possa enxergar realmente o que aconteceu através do olho da ciência. Você, em tese, tem que ser um elemento neutro, né? Exatamente. Por isso que, nesse caso da missa legal, né, ele é dentro da polícia. Tanto que o IML não é da saúde. O IML é da segurança pública. Tá? Que interessante. Porque, ele, na verdade, ele é auxílio justamente a parte de justiça, da justiça. Né? Como a definição de missa legal... Existem centenas de definições de missa legal, mas uma delas é justamente dizendo que a missa legal é a intersecção entre o direito e a medicina, na qual se utiliza a ciência médica para se ajudar a fazer justiça. Né? Ou seja, eles usam... O que nós temos que utilizar a parte do conhecimento de medicina legal, da ciência médica, justamente para auxiliar a justiça. Por isso que tiver muito em tribunais, em julgamentos, quando o laudo não ajuda, você vê o advogado tentando desqualificar o laudo, né? Porque ele sabe que se aquele laudo for a julgamento, ele está ferrado porque é a palavra médica. Mas essa é a parte complicada dessa área, sabe? Porque você não tem como agradar tudo. Geralmente você não agrada ninguém. Né? Ou pelo menos você vai desagradar mais de um lado. E quando ele quer desqualificar, no caso, o seu laudo, porque a gente entende que não vai ajudar o cliente dele, ele pode entrar no viés pessoal? Cara, às vezes sim. Às vezes eles... Porque aí você entra no meio de um furacão que você não fazia parte, né? Às vezes eles querem desqualificar o laudo, né? Digam-se, assim, não, olha, esse daqui ele não é qualificado, porque... Dirigiu o bêbado de 98, essas coisas eles podem fazer? Não, isso é mais difícil. Eu já vi casos de eles fazerem assim, por exemplo, fazer uma denúncia lá no CRM, por exemplo, entendeu? Assim, olha, ele tomou, como se fosse, entre aspas, partidário, né? Ele fez uma perícia errada. Entendeu? Ele tem que ser mais direto para desqualificar, porque mesmo que uma coisa antiga, vai falar que não tem relação. Ele vai pegar o laudo e tentar achar alguma coisa no laudo. Por isso que, cara, geralmente no ML, você não faz o laudo, você estuda muito ele antes. Para você ter uma ideia, a parte da autópsia é um pedacinho pequeno que você faz. Cara, às vezes tem pilhas e pilhas de papel para você preencher. Né? O pessoal fala, não... A parte legal, às vezes, é pequena, cara. Né? A parte chata é grande, porque muitas vezes é escrever, ler o que você escreveu, ver tudo, estudar tudo de novo, ver de novo e rever de novo, porque você vai assinar aquele papel. Então você tem que ser seu próprio advogado, para ver se alguma coisa pode ser mal interpretada, para deixar margem, né? Exatamente. Por isso que essa parte de conhecimento de legal você tem que ter. Né? Porque justamente... Tem que ter muito. Você saber como escrever, né? E também não deixar brechas para que o lado que quer desqualificar você possa acontecer. Que é isso que eu pensei. E você não pode deixar brecha para uma pessoa que trabalha achando brecha, né? Sim. Tanto que uma das coisas que a gente fala que justiça e direito são diferentes, né? Digo assim, direito é o convencimento, né? Todo o teatro, é a estrutura toda para se tentar fazer justiça. Mas o melhor que convencer ganha. Então o pessoal fala assim, quem tem um bom advogado e um bom assistente técnico, que é o perito de cada lado, né, ele tem uma chance maior de convencer. Né? Tanto que teve um professor meu, né, que ele chegou... Lá em São Paulo teve um caso que bateu 2 carros. Um X35 e um Porsche. Né? Parece que um estava alcoolizado e o outro passou o sinal vermelho. Né? Uhum. Eu não lembro qual dos dois, eles foram até ele, né, para conversar com ele, contratar ele como perito. Como ele tem um nome muito forte dentro da perícia, e um nome muito forte, ele é professor da USP, aquela coisa toda, então, ou seja, ele é um cara que tem uma credibilidade muito grande. Que ajuda muito, obviamente. Exatamente. Aí ele olhou os autos, né? Falou assim, olha, infelizmente eu acho que você não vai ganhar. Né?
Aí o advogado e o cliente estavam saindo, falou assim, mas você quer ficar 3 anos mais algum trabalho e depois incondicional, ou você quer ficar 20 anos? Porque uma coisa é você poder, diga-se, convencer que aquilo é culposo e não doloso, que o outro lado quer fazer o contrário. Né? Então, diga, a forma de você agir e a forma de você colocar, isso acaba podendo convencer melhor. E o culposo é aquele sem intenção e o doloso Exatamente. é porque com intenção fria. Quer ver um exemplo? Teve da Red Bull. Esse é um caso bem interessante. Red Bull diz que quando... Essa é uma história contada para mim. Não sei, gente. Isso é verdade. Mas serve como exemplo. Né? Diz que a Red Bull, quando queria entrar aqui no Brasil, diz que o pessoal da Anvisa, o pessoal da Vigilância Sanitária não estava deixando. Né? Dizendo que a quantidade de cafeína que tinha na Red Bull era extremamente... tinha valores muito altos e que poderia fazer mal à saúde. Né? Aí contrataram um perito, né? E ele foi esse mesmo, né? Ele contou essa história para mim, né? E ele falou o seguinte, que ele foi chamado lá durante o processo, né? E ele falou assim, e o que o senhor acha? O senhor acha que a Red Bull, né, deve entrar no Brasil? Ele falou assim, é o seguinte, eu acho que a Red Bull, ele foi contratado para a Red Bull. A Red Bull contratou ele como assistente, como perito. Tá? E ele falou assim, eu acho que a Red Bull não deve entrar no país, porque realmente a quantidade de cafeína que tem na Red Bull ele é muito alta, né? Mas, como isso é verdade, nós temos que acabar com todos os panificadores, cafeterias do país, porque tem uma quantidade muito semelhante pela quantidade que as pessoas tomam café. Então, vamos ter que fechar todas também, né? Porque isso vai fazer mal para a saúde. Aí o que aconteceu? Red Bull entrou. É a Red Bull. Está aí. É. Que interessante. E como que funciona? Por exemplo, chegou o corpo, você trabalha nele. Quando algum dos lados contrata um perito particular, como que ele faz para tentar sobrepor o relatório em cima do seu? Como que normalmente isso acontece? Ou que eles tentam fazer? Então, quando é perícia do ML, é o perito oficial. Pode ser contratado outros para analisar, né, o processo, e aí ele vai colocar o olhar dele para o juiz ou para o júri que estiver lá. Que entra naquele ponto que a gente falou de brechas, que ele pode tentar achar um perito para achar uma brecha no teu relatório. Exatamente. Diga assim, ou isso, né, ou dar um outro olhar mesmo. Fala assim, olha, a interpretação, né, aqui pode ser diferente dessa, entendeu? Diga assim, fala assim, olha, na verdade não houve a intenção. Ele não, a motivação, não teve a motivação, não teve... Quer ver um exemplo de... que antigamente não era dolo. Tá? Vamos pensar assim no alcoolismo, do alcoolismo, do embriagado. Né? Então, diga assim, o embriagado antigamente, bem antigamente, ele era colocado como culposo, sem intenção de matar. Simplesmente aconteceu uma fatalidade, estava bêbado, atropelou alguém, bateu em alguém, mas culposo. Né? Aí começaram a ter uma outra interpretação em cima disso. Falei assim, não. Ele sabia que dirigir, ele assumiu o risco, né, de beber e matar alguém. Então é dolo eventual. Né? Que entra na linha paralela com negligência, né? Ele foi negligente ao beber e dirigir? É que negligência aí você está falando em culposo. Ah, negligência é sempre culposo? Negligência, imperícia e imprudência você entra em culposo. Não dá para ser negligência e doloso. Não. Aí nesse caso é doloso que a pessoa teve a intenção. Sim. Nesse caso ele assumiu o risco. É a mesma coisa quando você passa o sinal vermelho. Você está assumindo o risco. Entendeu? Se for pensar nessa mesma linha. Entendi, perfeito, obrigado. Então, tem várias coisas que a própria lei, né, diga assim, tem formas de interpretar. A mesma coisa, quer ver, por exemplo, dentro da perícia da parte clínica, né, de uma lesão corporal, por exemplo. Né, a pessoa, ele feriu o rosto da outra pessoa. Né, será que é leve, grave e gravíssimo? Né, a princípio, será que altera se essa pessoa era uma modelo ou não era uma modelo, se era uma pessoa... Um peão, né? Um homem que não liga muito para a estética. Se era feio ou bonito. Se era feio e bonito. Né? Na verdade, a interpretação, se a pessoa, com aquela lesão, ela se torna envergonhada ou foi vexatória para aquela pessoa, aquela lesão. Entendeu? Então, a pessoa que dá a medida do quão grave foi. Esse, no caso, da parte legal. Tá? A parte penal, da parte legal da coisa. Quando entra na parte... da outra esfera, no caso civil, outras coisas, que aí é outra coisa. Que lembra, quando você fala civil, você está falando dinheiro.
Entendeu? Aí entra em outra coisa. Se a pessoa, digamos, faz de conta lá que o cara ele, teve uma lesão corporal e machucou as mãos, ele não consegue mais, o cara era pianista, perdeu os movimentos da mão. E o outro é um jardineiro, também precisa, mas o pianista, teoricamente, né, que tem, né, aquela, precisa das mãos e ele é um artista e ele, teoricamente, ganha muito dinheiro com aquilo. Aí, na parte penal, é igual, um ou outro. Na parte civil. Aí vai entrar a parte financeira da coisa. O rendimento anual dele, o quanto ele está perdendo, o quanto ele viria a perder. Exatamente. Já na parte legal, é uma coisa só. Entendeu? E voltando um pouquinho na questão do álcool, que estava interessante, essa questão de começar a colocar o álcool também como doloso veio de algum precedente, de algum advogado durante um julgamento? Como que foi mudando isso aos poucos? Essa história, eu não tenho essa informação. Só sei que... que foi meio que naturalmente, foram aceitando. E normalmente nasce de um precedente, né? De um advogado conseguir provar aquilo, depois que fez uma vez, todo mundo vem, né? É a mesma coisa que está acontecendo agora com algumas coisas da parte médica, tá? Como tem muito processo na parte médica, tem diferenças. Quer ver, por exemplo, por que da cirurgia plástica, né, é cobrado tão alto, às vezes, as indenizações, e de outras áreas nem tanto? Porque existem formas de você agir. Quando você faz um tratamento de uma pessoa, é por meio. Você usa os meios científicos que você tem à disposição para curar aquela pessoa. Tá? Então, você, teoricamente, nunca na parte médica é doloso, é sempre culposo. Né? Já na parte plástica, o pessoal colocou como se fosse até, como chama? Aquele que é direito do consumidor. Como chama? Direito do consumidor? Tipo, tem um nome isso agora. Bem, na plástica, ele é colocado como fim. Ele quer o resultado. E o outro é o meio. Quando toda a parte médica é meio. Aqui é como se fosse uma aquisição, uma compra? É como se fosse uma compra e venda. Entendeu? Então, da parte plástica, a lei começou a interpretar que como ele tivesse... Aqui é uma transação. Então, isso. Basicamente isso. É uma promessa. Diga assim, olha, eu vou ficar com o nariz da Angelina Jolie. Estou fazendo um negócio. Eu estou comprando o nariz da Angelina Jolie. Exatamente. Só que, cara, essa interpretação... Aí veio do Luciano Huck. Me enganaram. Então, é bem isso, né? Uhum. Diga assim, teve um caso que a pessoa fez uma blefaroplastia, que é aquele que tira a bolsinha? A bolsinha, né? E tinha em cima e embaixo. Aí o cirurgião fez e acabou fazendo um queloide, sabe aquela cicatriz grande, né, em volta, assim, sabe? Nossa. Então, extremamente desagradável, esteticamente estranho, né? Muito. E, geralmente, queloide é difícil acontecer em pessoas brancas, difícil acontecer em pessoas em face. Em face é bem difícil acontecer. Acontece muito em tatuagem mal feita. Sim, tatuagem mal feita acontece também. Uhum. Mas depende do lugar. Geralmente, quando a pessoa é morena, asiático ou moreno, sem ser rosto, é mais fácil acontecer. Pessoas brancas e em rosto é mais difícil, é mais raro acontecer. Interessante. Tá? Aí o que aconteceu? Essa pessoa era um dos raros e aconteceu, né? E até chamaram o perito, justamente para opinar sobre isso aí. Falou assim, olha, isso é uma fatalidade. Não tem como você prever, né, que a pessoa vai fazer o queloide. É uma fatalidade. Não tem como... Tem gente que tem queloide de um lado, não tem do outro. Né? Então, é uma fatalidade. Ou seja, então, teoricamente, aquele cirurgião plástico não pode ser punido por uma fatalidade. Só que aí o que aconteceu o outro lado, pegou as fotos, trouxe, acho que a mulher, a foto, né? Olha só como que ela ficou. O juiz olhou, cara, mas essa mulher merece ser ressarcida. Entendeu? Porque ficou aquele dano todo. Usou o choque emocional ali. Exatamente, acabou. Aí a cirurgia plástica hoje está tentando mudar isso. Porque mesmo a cirurgia plástica, ela não é compra e venda. Não é uma promessa que você está fazendo. É uma cirurgia, é um meio também para tentar chegar ao objetivo que a pessoa quer. Então, você não tem como prometer 100% daquilo. É uma discussão bem complexa, né? Exato. Porque, ao mesmo tempo, se você tirar, você também tira a responsabilidade dos profissionais. E toda área tem um profissional bom e um profissional ruim, né? Não tirar a responsabilidade, mas não fazer de forma de compra e venda. Entendeu? Porque aí muda, os valores mudam. Né? Diga assim, se a pessoa fez o procedimento habitual correto, né? Ou seja, ele fez tudo que estava aos olhos científicos para aquele resultado. Né? Se ele fez uma coisa fora, aí ele tem que... nesse caso, mesmo que faça da maneira correta, o peso é diferente. Então, diga assim, se ele fez de maneira correta, dentro do protocolo, ele não pode ser culpado. Porque ele fez todo o protocolo. O que não poderia, mas ele está sendo culpado. Hoje em dia, ele é. Exatamente. O que acontece? A cirurgia plástica hoje, mesmo ele fazendo toda a técnica correta, e se acontecer alguma dessas fatalidades, a lei sempre estava dando mais a favor do paciente.
A ideia é que hoje, né, a ideia está um pouquinho mudando isso, né, que na verdade não é uma compra, não é um negócio de compra e venda, não tem uma promessa, existe um meio, como todas as outras áreas da medicina. Se comprovou que os meios foram feitos da maneira correta, o resto é o acidente de percurso. O que é diferente, digamos assim, de erro médico. Então achei que era isso. De uma fatalidade. Uma coisa é a pessoa fazer um procedimento que não que é de maneira errada, ou fazer uma ação de maneira errada fora de teoricamente, não gosto de falar protocolo eu acho uma coisa meio burra, sabe? Mas não burra, né? Mas é uma coisa muito engessada, né? Sim. E quando você lida com pessoas, nem sempre é tão engessado assim. O padrão é não ter padrão. Tanto que os protocolos hoje são criados justamente para evitar, para você justificar, e você não justificar, mas você criar caminhos mais seguros, inclusive para você se defender. Né? Você cria algoritmos, protocolos, fala assim, eu segui o protocolo. Ou seja, então eu segui o que a ciência hoje me fala para seguir. Porque qualquer discussão de certo ou errado precisa de um referencial. Exatamente. Partimos do protocolo. Aí. Isso. Então, hoje, várias coisas dentro da medicina tem protocolos na qual você vai seguindo. Entendeu? E esses protocolos, então, diga-se, dão um respaldo também de você falar, fiz o que estava dentro do protocolo. Né? Só que a gente sabe que dentro todo mundo tenta seguir o máximo, mas, cara, a relação de médico-paciente, relação biológica, relação de ser humano, né, é mais do que isso, é mais que um protocolo. Né? Às vezes você tem que. A tua relação médico-paciente, a clínica que você vê e o exame que você está vendo, tem que ser maior que tudo isso. Né? Por isso que a gente sempre fala assim, que tem que voltar, justamente tem aquele médico que realmente acompanha aquele paciente, aqueles médicos da família que o pessoal falava, né, que conhece aquele paciente a longa data. Né? Mas o protocolo ele é importante, eu acho que, diga assim, acaba ajudando muito. Né? Mas ele tem que ser um auxílio, ele não pode ser o fim. Exatamente, Né? Tem que ter a relação médico-paciente, tem que existir. Tem sempre o critério passional também, né? Então é impossível você colocar a emoção de lado, você está falando de pessoas. Né? E protocolo, às vezes, nem tudo está lá. Né? É que nem criar eu fiz um curso de criar filhos, né? Cara, ele só me dá um norte, mas não diz o que eu tenho que fazer quando ele está fazendo tal coisa, cara. Né? Pera aí que essa aqui não está na apostila, calma aí. Maravilhoso. De criar filhos, para fazer filho não teve que fazer curso, né, o safadão? Não, esse a gente aprende na prática, né? Na prática. Mas hoje em dia tá uma loucura. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2. 2? Quantos anos? O menino tem 12 e a menina tem 6. Eu tenho mais de 6 também. O de 12 já está na idadezinha do trabalho também. Rapaz do céu, cara. Agora, apesar que hoje, cara, é uma geração um pouco diferente, né? Eles ficam muito quietos no celular. Antigamente, meus pais falavam assim, quando a gente estava quieto, que está aprontando. Né? Hoje não, eles estão no celular. Né? O que aprontando o que no celular, não sei, né, cara? Não, mas é um mundo muito diferente. O fluxo de informação que eles têm não tem como você podar, não tem jeito. Tem que dar uma direção ali, mas eles têm muito acesso a tudo, né? É absurdo. Cara, tanto que antigamente era assim, você ter a informação era difícil. Hoje a informação é fácil. Tanto que eu falo para meus alunos o seguinte, a informação, cara, você consegue em qualquer lugar. Você pode pegar na internet, pode pegar nos livros, cara, a informação tem. O que muda é a formação. Perfeito. Né? O que você vai fazer com aquele conhecimento e como você vai usar aquele conhecimento. Né? Como você vai filtrar aquele conhecimento. Que é tanto conhecimento que às vezes é muita coisa inútil. Né? E uma das coisas que é justamente, eu falei assim, por que eu estou na faculdade? Uma das coisas da faculdade é justamente isso, te formar um profissional. Né? Porque a informação você consegue de qualquer lugar, amadurecer aquele profissional. Né? Para chegar ao final, ele realmente formar realmente um profissional da área. Aquela diferença que a gente faz de inteligência e sabedoria, né? Muitas vezes a pessoa classifica como inteligência um baita do decoreba. Qualquer coisa perguntar sobre qualquer osso do corpo, ele sabe, mas inteligência. Agora a sabedoria é que maneira que você trabalha com as informações que você tem. Né? Exatamente. Você nunca pode pedir para Deus, você tem que pedir para Deus sabedoria. Perfeito. Né? Você não pedir para Deus outra. Tipo, você teve um caso bem rapidinho de um. Tá sem tempo, filho. Tá tranquilo. Sem tempo não tem tempo. De um cara que estava no carro, né? E o cara ele foi assaltado. Né? E ele chegou, Deus, por favor, não deixe ele roubar meu carro. Aí o bandido atirou nele, ele morreu e o ladrão não levou o carro. O carro morreu, não tem problema, tirou a gasolina, mas ele morreu. Exatamente. Não, perfeito. O ladrão deixou o carro, mas... Né? Eu até falo no meu livro que não tem, que a sabedoria é a coisa mais importante, por isso que não tem sábio arrogante. Um sábio arrogante é um tolo com muito conhecimento. Que é o que acontece. Então, se a gente olhar a nossa sociedade, a gente tem um fluxo de informações absurda. Só que se você souber filtrar, ninguém teve tanta facilidade quanto nós temos. Qualquer livro. Até hoje eu não consegui não achar um livro em PDF.
Imagina em tempos muito mais remotos, você imaginar uma sociedade onde você imagina um livro, você escreve e aparece. E hoje você faz isso. Você vai no Google, o nome do livro em PDF e aparece. Então, se a pessoa passa muito tempo vendo coisa inútil, é porque ela não está conseguindo filtrar. Né? Exatamente. E o sistema ganha com isso. Óbvio, se você for em cima do sistema, ele vai te alimentar com porcaria, com entretenimento. Mas é uma faca de dois gumes. E a nossa criação em relação a filhos fica muito mais diferente por causa disso. Porque eles têm mais informação, não tem jeito. Vamos falar de coisa mais simples. Pornografia. Para a gente conseguir uma revista, você tinha todo um trabalho. É emprestado, é escondido. Então, querendo ou não, isso já te doutrinava de uma certa maneira para o teu inconsciente projetar que aquilo não é que é errado, mas é sério. E hoje, você está num site de futebol, assistindo um futebol online, é um site que não tem censura, não tem nada. Pipoca, banner ali de passar gel no pinto para crescer mais 10 centímetros. Para nós é bizarro isso, mas para uma criança de 10, 12, ela pode acreditar. Então, o acesso está o tempo todo. Então, o nosso jeito é muito rápido. Você só pode educar para saber o que chegar, para ele saber trabalhar. Agora, se você tentar podar qualquer tipo de conhecimento, não tem jeito. O Google não tem censura. Se você escrever lá, sexo anal, vai aparecer, não tem nada, é um negócio. Acho que nunca teve na história uma empresa que tivesse acúmulo de todo o conhecimento da humanidade de todos os tempos, né? Basicamente. Exatamente. E esse até eu assisto muito Pânico lá do Emílio, e o Emílio falava bem isso, né? Falava assim que, cara, dá até medo um negócio desse. Que é um cara que é uma turma que controla muito, né? Eu ia falar isso. Um dia as pessoas vão entender o fim disso, porque não existe almoço grátis. Exatamente. O Google tem absolutamente tudo, e hoje em dia estão conseguindo projetar melhores esses computadores quânticos que você vê como que trabalha com fluxo de informação. Uma hora a conta vai chegar, não sei se vai ser na nossa geração, mas vai chegar alguma, porque o almoço vai chegar a conta em algum momento. Exatamente. Desde sempre, conhecimento na mão de homens, igual o problema. Só que nunca teve tanto conhecimento na mão de tão poucos homens. Exato. Né? Tanto que esse negócio de jogar a pandemia aqui, né? Uhum. Aleatório, assim, né? A pandemia agora, esses dias eu estava vendo uma reportagem dizendo que as empresas maiores do mundo praticamente duplicaram os seus valores. Cara, né? Diga assim, em compensação, os pequenos e médios se afundaram, né, cara? Exatamente, está deixando muito claro que está rolando uma maior desigualdade. O fluxo financeiro é o mesmo, a diferença é o equilíbrio de dinheiro. Exatamente. Os quebrados estão ficando mais quebrados, os ricos mais ainda. Tem uns colegas meus que têm academia e estabelecimentos de alimentos, de tipo pequenos restaurantes, essas coisas, e academia de musculação e de outros tipos de atividade física. Cara, muitos deles se endividaram, fecharam. Cara, hoje peguei um Uber que ele falou assim que o amigo dele tinha uma academia, agora ele virou Uber também, cara. Ou seja, eram academias pequenas, né? Academias de bairro, academias que não geravam tanto. Essa compensação, as grandes, cara, essas explodiram. Né, cara? Não, o micro e o médio empreendedor está ferrado. Exceto o dono de mercado, porque ele entra no essencial por motivos que não vem ao caso. Mas enfim, é o único cara que está conseguindo crescer fora a elite magnata mesmo. Que são os donos de mercado, porque é o que flui e vende muito, né? Vamos voltar um pouco no IML, que agora vamos para as partes interessantes, né? Quero que você me conte histórias do IML, porque obviamente você tem muitas histórias lá com seus amigos dormindinho, né? Bom, eu vou contar um caso que a patologia, diga assim, a patologia genética, várias coisas ajudaram, assim, sabe? Uhum. Teve um caso que eles me contrataram de maneira até fora do IML, né? Que era uma exumação. Né? E, cara, juro para você, aquela foi a minha primeira exumação. Né? O que seria uma exumação? Explique para a gente. A exumação é o seguinte, quando a pessoa já foi enterrada, aí você vai desenterrar e estudar o corpo novamente depois de ser enterrado. Uhum. Né? Nesse caso, o corpo já tinha sido enterrado há uns 2, 3 anos. 2, 3 anos? Né? E acontece o seguinte, ele morreu no Mato Grosso, e lá no Mato Grosso ele tinha fazenda e outras coisas, né? E parece que atiraram nele, né? Botaram ele no carro, botaram fogo no carro, explodiram o carro, cara, e aí o que acontece? Pegaram ele e enterraram em Curitiba. Só que na hora de fazer a papelada, colocaram que era provável que seria ele, porque ninguém tinha feito um estudo para saber se comprovar que era aquela pessoa mesmo.